para a vida cultural, é porque ele está morrendo na fé. Meu Deus do céu, essa voz sempre entra no meio do negócio. Então, o coração se enrijece, né, para Cristo, para o Evangelho, para o pastoreio, para o cuidado, para o ensino, né, para a comunhão, para a vida cultural, para a vida da própria pregação, é um coração que está enfermo. E aí ele diz aqui no verso 14: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão entre luz e trevas? Note que esse coração enrijecido, esse coração endurecido, já estava procurando outros caminhos, novas opções, inclusive se entregando àqueles que eram pagãos, incrédulos. Paulo traz uma chamada para os coríntios, lá atrás, se você voltar um pouquinho, no capítulo 15 do 1 Coríntios, volte lá em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33, já antevendo e já prevendo um certo apagar na fé da igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 15, verso 33 de 1 Coríntios: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A que Paulo estava se referindo? É que ali já estavam dando ouvidos a falsos mestres que estavam pregando um falso evangelho, ou o que chamavam de novo evangelho, né? O apóstolo Paulo começa ali em 1 Coríntios falando de que Paulo pregou a eles o evangelho de Cristo Jesus. Mas ele já está antevendo e prevendo, né? Pois está observando o coração da igreja, está atento ao coração da igreja, está percebendo que a igreja está se afastando da sã doutrina. Novamente aqui no verso do capítulo 6 de 2 Coríntios, verso 14, não vos coloquei em julgo desigual. Ou seja, não dê ouvidos àquilo que é pagão, aquilo que parte de falsos mestres, aquilo que parte de incrédulos, que não creem em Jesus Cristo. Não compartilhem a vida com eles. Não se entreguem às suas influências. Não vivam como eles. Não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou seja, os incrédulos estão debaixo de injustiça e vivem a injustiça, a mentira. Já aqueles que creem em Jesus devem permanecer em Cristo, porque Cristo já nos justificou. Nós vivemos debaixo da justiça que foi feita por Cristo ali na cruz do Calvário. Versículo 15. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou entre Satanás? Algumas traduções, né? Elas trazem esse nome. Ou Cristo e os ídolos, algumas traduções também. Você vai encontrar essa questão. Ou entre Cristo e o maligno, mas a palavra no grego que se traz aqui é Belial, que significa sem valor, ou aquele que é ímpio, né? Ou seja, Paulo está dizendo que harmonia há entre Cristo com aquele que não tem valor algum, ou seja, o próprio Satanás. Então, novamente, Paulo nos faz lembrar da abordagem de Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, que ele fala: como é que a gente pode servir a dois senhores? Não há como nós andarmos, né, na luz, parecermos com a luz e depois parecermos com as trevas. Tiago vai trazer uma nova visão sobre isso, dizendo que não pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que esse vínculo de julgo desigual nos associa a Belial. É muito forte isso daqui. Este vínculo com a incredulidade, com o paganismo, com a forma de ser, de viver, de existir como pagão, nos vincula a Belial, a Satanás, e nos torna, portanto,
exatamente como a própria palavra Belial significa, sem valor algum. As palavras de Paulo aqui agora vêm mesmo como uma exortação, chamando a atenção dos irmãos de Coríntios. E versículo 15, que parceria tem o crente com o incrédulo? Ou seja, essas questões, elas estão aí e são questões retóricas e que nas próprias questões já existe a reprovação, né, deste vínculo entre o cristão e o incrédulo. Seja o vínculo de um cristão e o incrédulo, o vínculo da pregação do evangelho, mas não de permanecer nos mesmos costumes e fazer as mesmas coisas que eles fazem, porque eles estão debaixo de Belial, eles estão debaixo da injustiça. Note que há uma disposição da igreja de Coríntios em se afeiçoar, em se associar com aquilo que era mentira e injustiça, e estão trancando o coração para as palavras do apóstolo Paulo, para o ensinamento do apóstolo Paulo. E Paulo está preocupado com esse enrijecimento do coração, ou com essa descredibilidade, né, que eles estão dando a Paulo, né? Porque Paulo está trazendo ali o verdadeiro evangelho. Não é nem tanto pela sua pessoa, ou pela liderança que ele exerce na igreja, mas é porque esse coração enrijecido é fruto da negação de Cristo e do evangelho que estava sendo pregado. E aí, portanto, ele vai citar agora alguns textos aqui de Isaías, no verso 16. E que acordo tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Aqui ele traz, citando Isaías, é que Deus tem um comprometimento com a santificação, com a santidade, e que Deus tem como critério para os seus filhos e para a sua igreja a santificação e a santidade, e não a injustiça, e não a incredulidade, e não a impureza, e não vínculo algum com o paganismo. Infelizmente, hoje nós temos boa parte de pessoas que vivem na igreja, eu não posso chamá-las de cristão, não se pode dar essa caracterização a elas, exatamente porque trazem em si um prazer tão grande pelo mundo, e vivem aquilo exatamente como um pagão vive, com todo o prazer que o pagão está lá vivendo, né? Seja nos vícios, seja na imoralidade, seja no não pagamento dos seus compromissos financeiros, seja, enfim, no mau caratismo, né? E ao mesmo tempo levantam suas mãos no templo quando vão congregar. Isso é inadmissível diante de Deus. Os questionamentos do apóstolo Paulo deixam muito claro. Os questionamentos que o apóstolo Paulo levanta aqui trazem em si a própria negativa como resposta, porque não há pacto, não há associação entre cristão e a incredulidade, entre a justiça e a injustiça. Não há pacto entre o santuário de Deus e os ídolos e a adoração aos ídolos. Note, portanto, meus irmãos, que o critério de Deus para os seus filhos é a santidade. E o texto que ele cita aqui, de Isaías, diz assim, habitarei neles. Lá no Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo, lá em Moisés. Deus, ele se manifestava no templo de Salomão, mas agora, em Cristo, Deus habita neles, nos seus filhos, no coração de seus filhos, por intermédio do Espírito Santo, o nosso Consolador. Portanto, é inadmissível, aos olhos de Deus, este pacto que às vezes estes que se denominam crentes, né, conseguem trazer em seus corações. Se deliciam com o mundo e os prazeres que lá tem, e depois vêm e levantam suas mãos no santuário, na congregação,
para cantar louvores a Deus. Esse é o tipo de culto que Deus não recebe. Esse é o tipo de clamor, ou de canção, ou de adoração, ou de louvor, que é falsa, como Jesus mesmo disse para a mulher samaritana. A mulher samaritana jurava que adorava a Deus, mas ela tinha 5 maridos, por exemplo. Não é? Ela jurava que adorava a Deus. Mas aí Jesus Cristo explica para ela que vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Bom, se existem verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. E que o pacto de Deus está com os verdadeiros adoradores. Paulo está ressaltando aqui, portanto, que não há comunhão entre luz e trevas. Ele diz aqui, no verso 17, sai ou saí do meio deles. O paganismo, as práticas do paganismo, a vida pagã, que se assemelha e que é a vida do próprio incrédulo, não cabe mais àquele que nasceu de novo. Ele volta aqui a bater na lembrança de 2 Coríntios 5,17. Né? Nós lemos na semana passada, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aqui, nos dizeres do texto de Isaías, que ele cita aqui, saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Separai-vos, ou apartem-se deles, né? E não toqueis em nenhuma coisa impura. Não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Então, há um critério, né, para que o Senhor, então, nos receba, e é o arrependimento de toda pecaminosidade. Há um critério para que o Senhor nos receba, que é o não envolvimento com o paganismo, com aquilo que é mundano. Há um critério para que o Senhor nos receba, que é a pureza, que é a separação, que é a desassociação com os incrédulos. Que seja o meu vínculo com o incrédulo apenas a pregação do Evangelho. Apenas o apontamento de Cristo que salva. Esse é o nosso compromisso com Cristo em relação ao incrédulo, mas não para viver a vida dele. E não para fazer o que eles fazem. E não para ter prazer no que eles ouvem, no que eles veem, e na maneira como conduzem as suas vidas. Não. E no verso 18 diz, serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Desde que, né, então nos apartemos ou nos desassociemos com aquilo que demanda a vida do incrédulo e com as paixões mundanas. Isso é muito importante, irmãos, porque hoje em dia está bem complicado. A palavra que ele usa aqui para incrédulos, ela não está associada a princípio àquele que não crê em Jesus, mas é uma palavra um pouco mais pesada. No grego é apistos, que é não vos associeis com os infiéis, com os traidores, aqueles que abandonaram a fé, com os não confiáveis, com os pérfidos, né? Nesse sentido que a palavra incrédulo está sendo empregada aqui pelo apóstolo Paulo. Ou seja, aqueles que estão vivendo no vosso meio, mas estão enganando vocês, que vêm com um pretexto religioso, mas estão empregando o trabalho para que o coração de vocês seja poluído com o paganismo. Né? Não é no sentido de um ateísmo aqui, não, essa incredulidade. Essa palavra apistosa, ela aponta para o sentido de infidelidade, de traição, de traidores. É por isso que Paulo, antevendo ou prevendo isso, lá em 1 Coríntios 15:33, ele diz, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, ou as tradições que estavam sendo passadas para a igreja dos Coríntios por intermédio do apóstolo Paulo. Então Deus não pactua com esse tipo de crente, ou de cristão, se é que eu posso chamar assim, com esse tipo de atitude. Fazendo aqui, portanto, que a igreja de Coríntios possa rever a sua própria vida cristã, possa
voltar novamente, né, para Cristo de fato. Possa, como o apóstolo Paulo diz ali no início do capítulo 6, ali no verso 11, né, até o verso 12, para que o coração dos coríntios não enrijecesse, não endurecesse, né, no sentido da afeição pelo apóstolo Paulo. Porque Paulo está trazendo aqui exatamente, né, uma palavra verdadeira, um evangelho vivo, uma palavra tão real e coerente que ela traz à luz os aspectos do Antigo Testamento. Ela está em uníssono, ela é coerente, porque ela está totalmente ligada com o que já vem nos ensinos lá do Antigo Testamento, né? É uma hermenêutica, é uma interpretação textual fiel, porque ela corrobora, né, com o todo das Escrituras. Ela é inspirada. Paulo está falando inspirado da parte de Deus, zelando pela igreja dos Coríntios e como um pai desesperado, né, para trazer o filho de volta para o lar. Né? Essa urgência das palavras de Paulo, essa é a urgência dos ensinamentos de Paulo acerca da igreja dos Coríntios, porque era uma igreja que estava perdendo o foco, estava caminhando para outros valores. E aí, no verso 7, ele diz: amados, visto que temos essas promessas, que promessas são essas? O que ele acabou de dizer no verso 18. Serei para vós pai, e vós sereis meus filhos e filhas. Tendo essa promessa de Deus, purifiquemo-nos. Olha aí, de novo chamando a atenção para um critério que o cristão precisa ter. Porque ele agora é nova criatura. Ele se tornou nova criatura pelo sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por seu sacrifício, nos religou a Deus. Portanto, neste caminhar com Deus, não nos cabe mais os prazeres pagãos. No verso 7, do verso 1 do capítulo 7, visto então que temos essa promessa de sermos considerados e chamados eternamente para sermos seus filhos e filhas, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Note que essa santidade, ela é empregada no corpo integral. Ele cita aqui o corpo, carne, como parte material, e ele cita aqui o espírito. Aqui a palavra que se põe no grego é pneuma ou alma. Então, a parte material de ser humano e a parte imaterial do ser humano sejam encontradas em santidade ao Senhor. Em santidade ao Senhor. Esse é o critério. Esse é o critério. Opa, peraí que está dando uma falhadinha aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha, né? Agora foi. Senão ele vai perdendo o gás aqui. Vai chegando à noite, o celular tá que nem a gente, tá desmaiando quase, né? Então, esse é o critério, né? Tanto a parte material como a parte imaterial do ser humano deve se encontrar nos caminhos, né, do Senhor, ou em santidade de vida, ou na manutenção da santidade que está sendo operada em nós pelo Espírito Santo. E andar também, no verso 7, no temor de Deus. Esse temor de Deus, ele implica reverência, ele implica pavor e medo. Não dá para desvincular ou querer embelezar ou romantizar. A palavra temor no hebraico e no grego, ela traz essas duas finalidades, essas duas explicações, né? A palavra é phobos no grego, né? E traz a ideia de que, assim, que tenhamos essa reverência que parte do reconhecimento de que ele, como diz no capítulo 6, verso 18, ele é todo poderoso. Então nós temos que caminhar
a nossa vida cristã diária, entendendo que o Todo-Poderoso requer daquele que é seu santidade. Santidade na carne, santidade no espírito. Santidade integral. Essa seria a interpretação correta aqui, né? A palavra para corpo aqui na íntegra é carne. É carne. E a palavra para o espírito aqui que ele aplica, né, entra aqui a palavra pneuma, ou pneumar, né, pneuma, no sentido de toda a alma, ou a parte imaterial, ser revestida, ser santificada. Verso 2 do capítulo 7. Abram espaço para nós em vosso coração. Olha, nota que Paulo está sendo muito pastoral aqui. Paulo está sendo muito pastoral. Novamente ele insiste para que o coração da igreja se converta ao coração dele como pastor. Porque o coração dele como pastor já está aberto para a igreja. Note a importância, irmãos, de ouvirmos, né, a voz pastoral, o ensino pastoral. Claro, de pastores que consideremos que de fato né? Que convive com a igreja, que cheira ovelha, né? Que cuida, que se dedica, que se afadiga, né? Nos trabalhos, nos estudos, na palavra, na oração, né? Então Paulo aqui ele chama a atenção da igreja para que o coração dela possa se abrir para o cuidado pastoral. Versículo 2 ainda. Não lesamos a ninguém arruinamos, e de ninguém nos aproveitamos. Paulo traz ainda esse testemunho do seu pastoreio, que a ninguém ele prejudicou. A ninguém ele arruinou. Pelo contrário, seu objetivo em relação à igreja é estar com o coração aberto para ela e cuidar dela. Por isso ele traz essa preocupação acerca da vida espiritual da igreja. Se nascemos de fato em Cristo, somos nova criatura, então cuidem de seu corpo, da sua alma, porque o critério para a nova criatura, que agora Deus habita, é a santidade, é a santificação. Versículo 3. Não digo isto para vos condenar, pois já afirmei que estais em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Olha a disposição do apóstolo Paulo. Estou disposto a viver com vocês e a morrer com vocês. A viver por vocês ou morrer por vocês. Essa é a disposição do coração do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, não estou dizendo todas essas coisas para condenar vocês, para culpar vocês, mas para que vocês acordem, despertem e vivam integralmente para Deus. Versículo 4. A minha confiança em vós é grande, e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Por mais então que Paulo está passando, né, esses momentos de tribulações, e muitas delas eram frutos das preocupações que a própria igreja de Coríntios trazia, né? Mas ele se coloca aqui totalmente aberto para cuidar, né? E ele entende que esta igreja, né, ele considera como seus filhos e filhas na fé, estando disposto a morrer ou a viver por eles, estando disposto sempre e com um coração transbordando de alegria, mesmo em meio às dificuldades, para cuidar deles e pastoreá-los. Esse momento é um desabafo do apóstolo Paulo e também a demonstração do seu amor para esta igreja que tanto o rejeitava. Paulo aqui nos dá uma lição de perdão em relação àqueles que nos negam, né, em relação àqueles que não nos ouvem, aqueles que não ouvem o conselho, não ouvem os ensinamentos, a disciplina, a exortação, né? Paulo assim escreve, embora ele está exortando, mas já escreve com o coração, né, cheio de misericórdia e perdão.
Se por um lado nós aprendemos com a igreja de Coríntios, em que o caminho do endurecimento do coração, ele já nos conduz à doença e ao paganismo, por outro lado, nós aprendemos que Paulo está disposto a receber até mesmo esse coração que o rejeita, e pastoreá-lo e cuidar dele com muita misericórdia e graça. Ao mesmo tempo, até mesmo os corações enrijecidos e endurecidos precisam ouvir a verdade do Evangelho. Note que Paulo poderia considerar essa rejeição e essa dureza do coração dos coríntios e dizer, quer saber? Não vou falar mais, não. Deixa aí, deixa que se lasque, né? Como a gente normalmente fala, né? Deixa aí que ele se acabe aí na vida, né? Mas Paulo insiste, né? Para que esta igreja possa de fato ser chamada de filhos e de filhas de Deus, né? Como ele cita ali no verso 18 do capítulo 6. Paulo está muito bem empenhado, né? Para cuidar dessa igreja com muita graça, perdão e misericórdia, entendendo que, muito embora fosse uma cidade portuária rica e, portanto, também uma igreja bem rica, né? Era a situação dos coríntios, né? Diferente de Tessalonicenses, como a gente está aprendendo de terça e de domingo, né? Era uma igreja bem abastada, né? Mas era uma igreja pobre, no sentido de alma, no sentido de cristianismo. E Paulo está lutando por esta igreja, né? Para que ela não pereça. Que seja assim também os nossos olhos pelos nossos irmãos, quando nós os vemos, talvez já com o coração pronto para se desviar ou fraco na fé, que tenhamos esse coração longânimo para cuidar, para recebê-los, né, com alegria, e para pastoreá-los, para fortalecê-los, e jamais, jamais deixar de falar que o lugar de um cristão é na santificação, na santidade, é na comunhão, é na igreja, é no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Por hoje eu encerro aqui. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 5 do capítulo 7. Amém? Glória a Deus, né? Vamos orar para estarmos encerrando esse momento. Quero só lembrar aqui que o nosso sábado vai ser diferentão. O nosso sábado à tarde, né? A partir das 15 horas, nós estaremos em nossa jornada teológica, né? Uma programação bem gostosa, né? E vamos juntos ali, né? Estudar a palavra de Deus, aprendendo sobre a doutrina de Deus, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, que você possa se programar para passar aí um sábado diferentão aí na presença de Deus. Amém? Nós vamos orar aqui. Se os irmãos tiverem algum pedido específico, eu já anoto aqui também para a gente orar. Deixa eu só achar aqui uma caneta que sumiu as canetas. Eu tenho. Pode falar aí, tu. Uma amiga minha, a mãe dela tá com câncer de mama. É mesmo, cara? Nossa, pesado, hein? Como chama tu, você sabe? Jéssica Arão. Jéssica? Arão. Arão? É. Jéssica Arão está com câncer, né? A filha dela, a Jennifer, ela fez aula aí de baixo. Mãe da Jennifer? É. Nossa, cara. Eu vi que ela parou de fazer o contrabaixo mesmo. Nossa, rapaz. Vamos orar por ela, sim. Puxa vida, cara. Mãe da Jennifer. Nossa, que triste, hein? Meu Jesus amado. Não sei, ô Duque, você tá na transmissão aí ou não? Você tá aí, Duque? Tô sim. Você sabia dessa aí, cara? Não sabia, não. Puxa vida, hein, cara? Eu acho que aquela, como que se diz? Aquela justificativa do pai dela, né? Talvez ele ficou um tanto quanto apreensivo, né? Às vezes pode ser isso daí a questão, né? Vou orar também pela minha prima Jaqueline, que está aí na luta contra o câncer, pela Kelly, né? Nós oramos no culto de oração também.
Orar pela vida da Kelly, que também está lutando contra o câncer. Mais nomes aí? Não? Então tá bom. Ô Duque. Tá me ouvindo, Duque? Acho que não. Deixa eu orar. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então tá legal. Uhum. Ora então, cara, pela Jéssica, que é a mãe da Jennifer, né? E pela Jaqueline e pela Kelly. Tá? Depois eu oro encerrando. Pode ser? Tá bom. Maravilha. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por esse momento aqui hoje, mais uma terça-feira, aprendendo da Tua Palavra. Eu coloco a vida da Jéssica, da Kelly, da Jaqueline, Senhor Pai, que se encontram enfermos. Eu oro pela vida da Jéssica, em especial, Pai. Oro, Senhor, pela sua filha, a Jennifer, Sim, Jesus. também o seu marido. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor já comece o trabalho de cura, de restauração na vida dela, que ela possa ter uma recuperação, né, seja fazendo químio, né, seja através do milagre, Senhor Pai. Peço que o Senhor coloque a sua mão na vida da família da Jéssica, Pai, a Jennifer também, Pai. Não sei como está o coração dela, mas creio que possa estar triste, né, aflita. E eu oro para que o Senhor, nesse momento, esteja trazendo paz, né, fortalecendo a fé dos dois, tanto da Jennifer quanto do marido da Jéssica, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça a vida deles, Pai, e que eles coloquem a fé deles no Senhor, Pai, pois o Senhor pode todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na palavra do Senhor e por esse tempo que nós tiramos para orar. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, que têm permanecido firme em conhecer a Cristo por intermédio das Escrituras. Pai, muito obrigado. Pelos irmãos que estão sempre ali no culto de oração, neste momento do Classe A, no Café e Verdade, ó Deus, nos cultos ali buscando conhecer mais e mais ao Senhor. Obrigado pela vida da nossa igreja, Senhor. Eu peço que o Senhor cuide, ó Deus, de cada família que fazem parte ali, Senhor, da nossa comunidade local, de cada criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, os casais, das famílias, guardando-os no Senhor, providenciando todos os recursos necessários, Senhor, para a vida, para o dia a dia. Ó Deus, e que o Senhor esteja intervindo nas causas necessárias, ó Deus, sejam elas, ó Deus, de portas para se abrirem ou fecharem, necessidades, ó Deus, de um toque poderoso, de milagre, Senhor, que o Senhor possa alcançar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja com cada um de nós durante essa semana e nos compromissos que ainda temos, mas sempre, ó Espírito Santo, guia-nos na verdade, nos teus conselhos, na tua palavra, nos faça lembrar das Escrituras, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, Senhor, e que assim seja. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, muito bom esse tempo nosso aqui, e bora lá, para quem puder, faz o esforcinho de estar lá no sábado, vai preparado, que vai ter muita Bíblia, muito louvor, muita oração. Se quiser levar aí já os pedidos de oração, colocar na caixinha lá, ó, orar muitão, tá joia? Que Deus abençoe vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.